Salve Maria, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação sobre o Evangelho do dia e ajudem o nosso canal se inscrevendo e dando seu like, divulgando para mais pessoas esse nosso conteúdo. E hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro, a Igreja celebra a memória de São Paulo Mique e seus companheiros mártires. E o Evangelho que nós vamos ouvir é o de segundo São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois a doutrina que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós escutamos no Evangelho os mestres da lei e os fariseus chamando a atenção de Jesus, porque Jesus não estava se comportando como um mestre, porque deixava os discípulos transgredirem algumas normas da lei judaica, da lei de Moisés. Meus irmãos, Jesus jamais deixaria os seus discípulos no erro. Se Jesus deixa os discípulos agirem daquela forma de comerem sem lavarem as mãos, não por uma questão higiênica, mas religiosa, se os discípulos não guardam tanto o sábado, há uma razão para que Jesus deixe os seus discípulos dessa maneira. Jesus, Ele mesmo é a lei, é a verdade, é o ensinamento em pessoa.
Os mestres da lei e os fariseus chamam a atenção de Jesus porque eles não reconhecem Jesus como Deus. Para eles, Jesus é só um grande mestre, é só um grande homem. Mas Jesus é muito mais do que isso. Ele é Deus. E tudo que Ele ensina, nós devemos seguir, porque é cumprindo a sua santa vontade, é em cumprir a sua santa vontade que está a nossa felicidade, a nossa realização. Eu quero também, nesta mesma linha, dizer que muitos questionam os ensinamentos da Igreja Católica porque não a reconhecem como a verdadeira igreja, a igreja que Cristo deixou nesse mundo. Se o homem deseja viver feliz, não deixe de ouvir o que a igreja diz. Canta a estrofe de um hino. Devemos ouvir também os ensinamentos da igreja. Nesse tempo no qual nós vivemos, de pluralidade religiosa, nesse tempo em que queremos nivelar a igreja às outras, criadas por homens, nós, infelizmente, relativizamos o ensinamento da igreja. Nós colocamos o nosso achismo sobre o ensinamento da igreja. E aquilo que a igreja ensina não é dela mesma, é de Jesus, que é a sua cabeça. E a igreja é o seu corpo. O comando vem de cima da cabeça, o corpo recebe esse comando e obedece. Se acharmos que a Igreja Católica é como qualquer uma outra, e você pode encontrar verdades e não a verdade, nós estaremos nos comportando como os fariseus e mestres da lei, que se arrogavam o direito de dizer para Jesus, de dizerem para Jesus que ele não estava à altura de um rabi, de um mestre. Vamos nos comportar como ele e querer dizer que a igreja está sendo muito cruel, que a igreja ela precisa se modernizar mais, que a igreja precisa se adequar mais aos gostos das pessoas. Meus irmãos, a verdade é muito maior do que nós. A igreja, como diz São Paulo ao presbítero Timóteo, é a coluna da verdade. É a coluna da verdade. Então, não vamos nos comportar como aqueles que relativizam tudo. Então a igreja é só mais uma, a Igreja Católica é só mais uma entre muitas. As outras são criações humanas. Mas a Igreja Católica é a de Cristo, é a verdadeira. Então, deixemos que ela nos conduza com os seus ensinamentos, com a sua doutrina, que não é deste mundo, é do céu. Não foram a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré e de São José e de São Paulo Mique e de seus companheiros mártires, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora.